Este testemunho que vocês vão ver aqui agora é muito edificante. É um pouco humorado, mas é muito edificante. Quando eu ouvi este testemunho da pastora Maria Severina, ela orava para Deus dar um esposo para ela. E muitos profetas foram usados para falar para ela que Deus já havia ouvido as orações dela e que o esposo dela já estava a caminho. E ela falou neste testemunho que da mesma forma que Jacó lutou para receber a bênção, ela lutou para não receber a bênção. Porque muitas das vezes a gente ora, pede para Deus nos abençoar com algo, mas a gente tem que entender, Deus vai nos abençoar, mas vai ser da forma dele, do jeito dele, e não do nosso. Porque o jeito do Senhor trabalhar, aquilo que o Senhor tem preparado para nós é maior do que o que nós pedimos para Ele. E aqui neste testemunho eu achei muito edificante que ela fala, que quando o Senhor preparou o marido dela, ele era ex-feiticeiro, ele era ex-travesti e ex-drogado. E ela, quando ela viu aquilo, ele era muito gordo, muito grandão, muito forte. Eu comecei a rir aqui, gente, porque não é pra gente levar pelo lado ruim, não, viu? É porque Deus tem os meios de trabalhar. E ela fala que Deus colocou ele no caminho dela porque era uma alma para ela salvar para Cristo. E ela, muitas das vezes, ela fala neste testemunho que ela foi viúva de um vivo, porque ele não vivia com ela, mas o Senhor também não permitia que ela se separasse dele. Então é muito edificante, porque às vezes você está passando por alguma prova, passando por algo, e você fica tentando se justificar e fica perguntando para Deus o porquê. Mas tudo nessa vida tem um porquê. Nada é por acaso. Deus sabe o que faz e não cabe a mim e nem a você questionar nada com Ele. A gente só tem que agradecer e continuar orando em favor daquela vida, daquela alma, porque é muito edificante quando ela diz aqui também que assim que eles foram consagrados a pastor, depois de alguns dias, ele caiu e foi para as ruas e voltou a usar drogas. E ela achou ele num lugar e ele estava de francesinha nas mãos, com as mãos pintadas. O inimigo, ele é sujo, ele é astuto e todos nós sabemos disso. Por isso que Deus fala na palavra que a gente tem que orar e vigiar. E é muito importante nós orarmos uns para os outros. Nós não podemos julgar ninguém e nem apontar os erros de ninguém. É nosso dever orar. Deus fala que a gente não pode julgar para que nós não sejamos julgados, porque perfeito só foi Jesus Cristo. Nós buscamos a santidade, mas não a perfeição, porque a misericórdia do Senhor nos basta. Então vamos conferir este testemunho muito edificante e eu já volto aqui para a gente falar mais sobre. E se você ainda não for inscrito no canal, eu te peço para que você se inscreva e ative o sininho de notificações, porque sempre que eu entrar aqui com um testemunho e entrar em oração, você será notificado pelo YouTube. Quero ler o versículo de número 3, que diz assim na palavra do Senhor: com a sabedoria, pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Podeis assentar, em nome de Jesus. Quando, na verdade, eu quero dizer para as irmãs que eu não queria estar aqui. Eu sofri tantas retaliações, passei mal da minha coluna. Depois, algo que não me acontece é dor de cabeça. Eu sofri dor de cabeça. Ontem eu estava muito mal. Acho que eu conversei com a pastora Lloyd, falei: pastora Lloyd, eu estou muito mal, eu não sei se eu vou conseguir ir.
Mas aí eu voltei para a palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor diz assim: a palavra do homem de Deus e da mulher de Deus é sim, sim, não, não. Eu falei, eu irei, em nome de Jesus. Eu quero só, antes de começar a falar da palavra, eu quero dizer para vocês que nós temos o poder de influenciar. Você sabe o que é influenciar? Influenciar alguém. Olha, observe na sua vida. Você tem sido um bom ferro que afia as pessoas à sua volta. Você tem sido esse ferro que afia as pessoas que estão à sua volta? Alguém pode olhar para você e dizer assim: eu quero ser como aquela mulher. Oh, glória! Eu quero ser igual àquela mulher. Quando a minha amada veio aqui, eu falei: Jesus, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Quero ser igual a ela. Aí aparece essa menina aqui para cantar. Eu falei: Jesus, eu vou ter que ser aqui, né? Quero ser igual a ela também quando eu crescer, né? Nós precisamos de aprender a influenciar alguém. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Quando o sal, irmão, sal demais a comida fica ruim, né? Às vezes é insuportável, a gente nem consegue comer. Mas quando não tem também é horrível. Então nós temos que ser temperados, né? Precisamos ser temperados. E influenciar. Alguém precisa olhar para mim e dizer assim: eu quero ser como a pastora Maura. Eu quero dar um pequeno... Aí eu vou terminar aqui, ó. Aqueles nos quais se inspira ou que caminham no seu lado, tem sido uma boa influência para a sua vida? Eu nasci numa família de gente muito humilde. A minha avó, ela não tinha leitura, mas pensa numa mulher sábia. A minha avó dizia: olha, a gente não anda com pessoas pior do que a gente. A gente tem que andar com pessoas melhor do que a gente. E a minha avó, menina, pensa numa mulherzinha abençoada. E eu aprendi isso com ela. Criei meus filhos, dizia sempre para eles: nós precisamos andar com pessoas melhor do que nós. A irmã falou que quando a pessoa, se for para nós falarmos mal ou ser canal do mal, a gente faz o quê? Recua. Mas para o bem nós temos que avançar. Amém, amados? Então eu preciso de influenciar alguém. Eu quero falar um pouquinho do meu testemunho, porque quando eu estava, o Senhor disse para mim: fala o seu testemunho. Eu preciso que você anuncie as mulheres. O que você passou, você precisa anunciar às mulheres. Eu estou aqui, a pastora Lloyd conhece um pouquinho da minha história. No ano de 91, o Senhor me trouxe para Goiânia. Eu fiquei desviada há 19 anos. O Senhor me trouxe para cá em 91. E graças a Deus, aqui eu cheguei e Deus fez uma obra tremenda. Eu cheguei aqui em fevereiro, em maio, o Senhor me levou para a casa dele. E eu louvo tanto a Deus. Irmãos, pensa numa mulher que gosta de culto, tarde da bênção. Porque eu sou fruto de uma tarde da bênção. Então quando eu cheguei numa tarde da bênção, eu andava manquitolando de um pé, meu pé esquerdo. E Jesus me curou ali naquela tarde da bênção. E ali eu já fui para a igreja, eu fiz igual Pedro, não saí dali mais. Ia no culto todo dia, fumava pior do que uma caipora. Mas Deus, Ele é tão lindo, irmãos. O meu pastor, ele nunca me deixou um culto sem oportunidade, porque eu gosto de louvar a Deus. E aí todo dia ele me dava oportunidade. Terminava o culto, eu saía correndo para casa para fumar. Quando eu olhava aquele tanto de crente atrás de mim, Mamaura e tal, eu tô, Pai do Senhor, e o cigarrão aqui. Irmãos, isso foi poucos dias, para a glória de Deus. Porque eu fui para a igreja dia 21 de maio. Quando foi dia 6 de junho, o Senhor me libertou do cigarro. Para a glória de Deus, né? Eu nunca menti, porque tem gente que fica escondendo as coisas e o diabo fica aí batendo palma, né? Eu não escondi. E eu sei que no ano de 92, Deus me fez uma promessa. O Senhor disse: filho, eu tenho uma grande obra contigo na terra. Naquela época eu estava no primeiro amor na igreja, né? Eu era líder de senhoras, eu estava ali com todo o fôlego, com todo o vigor. E Deus fez essa promessa para mim.
98 eu fui numa festa de senhoras no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei ali, nós fomos num culto à noite. O Senhor disse assim, eu fui num culto e o pastor pregando, ele disse: olha, se você quer receber algo de Deus com muita pressa, ora em línguas ou então só no pensamento. Eu falei: oba, eu queria casar, eu queria ter um esposo, né? Eu queria ter um esposo. E assim eu fiz, irmão. Chamei um irmão: irmão, vamos me ajudar a fazer uma campanha na igreja. Eu quero um esposo e eu preciso de orar para eu receber esse esposo. Nós fomos, 3 horas da manhã, eu e o pastor, hoje é pastor, nós íamos para a igreja, chegávamos ali e orar em línguas, porque não podia, né? O diabo não podia saber o que era. E no terceiro dia Deus mostrou para ele o anjo me entregando a vitória. Mas nós fomos até os 21 dias, porque esse era o compromisso. E fizemos ali, isso foi mês de agosto, né? Quando foi em setembro, apareceu o noivo. Em setembro apareceu o noivo. Tudo que eu pedi para Deus veio tudo contrário. Tudo contrário. Eu pedi para Deus um homem magro, alto, esse homem que pintei o cabelo para trás, eu acho muito bonito, grisalho, né? Irmã do céu. Mas veio um trem dessa grossura. Dessa grossura. Trabalhava numa casa de recuperação. Um dia eu tô vindo eu dava aula lá no Curitiba 3, eu morava no Jardim América. Eu tô vendo um trem atravessando a rua. Parece que eu botei meu rosto para fora e disse: Senhor, o Senhor disse que me ama, é isso aí que o Senhor tem para mim? Mano, do nada, Deus levantava vasos que eu nunca vi na minha vida e dizia para mim: eu que escolhi. Eu escolhi. Irmãos, e pensa a luta. Jacó lutou com o anjo para receber uma bênção, né? E eu lutei com o anjo para não receber. Mas eu vou te falar, foi cantado aqui que quando Deus faz, acabou, né? Quando Deus bate o martelo, acabou. E assim aconteceu comigo. Eu sei que um dia eu fui ligar para uma missionária para falar de uma outra pessoa que estava passando necessidade. A mulher nem sabia, a mulher virou para mim e falou assim: e aí, já tomou posse da bênção lá? Falei: que bênção? Do gordinho. Falei: não, pelo amor de Deus. Aí coloquei tudo enquanto era coisa ruim nele. Ela virou para mim e disse: olha, cala sua boca, que Deus vai falar contigo. E aí Deus acabou comigo, né? Deus falou comigo. E aí, irmãos, eu ligo na casa de recuperação, na Arca. Eu não sei se aqui alguém conheceu ou conhece a Arca da irmã Raulina. Aí eu liguei lá, eu tinha um número porque eu estava interessado no missionário que estava lá. Aí quando eu liguei, quem atende o telefone? A paz do Senhor, irmã Mal. Ui. O negócio começou nesse dia. Começou nesse dia. Eu sei que o dia que fez 3 meses, nós já tínhamos 12 dias de casado. Irmão, pensa numa mulher que ficou noiva sem querer. Todo mundo rindo, o meu pastor na maior alegria do mundo e eu, só a graça de Deus. Eu estava igual vaca, né, quando vai para o matadouro, caladinha ali, mas eu tinha que ir, né? Irmãos, um dia eu estava dentro do ônibus para ir para o Curitiba 3, onde eu dava aula. Cedo, não era 7 horas ainda, entra um homem. O homem vem de lá, parece me procurando. E o Senhor disse para mim assim: não temas, porque eu sou contigo. Eu que fiz, eu que faço. E aí eu falei: meu Deus do céu, trem, não tem jeito não. Mas pensa na tristeza. Aí um dia eu falei: Senhor, se é do Senhor, então o Senhor alegra o meu coração, porque eu não quero. Eu não quero. Mas se for do Senhor, o Senhor faz alguma coisa. Vira o meu coração, faz alguma coisa. E assim o Senhor fez. Um dia eu estou na escola, as meninas ligam. As meninas foram na classe me chamar: o seu noivo está te chamando. Eu falei: o quê? Aí eu comecei a gostar da história. O seu noivo está te chamando. Chegava em casa, era 5 minutinhos, eu já ficava esperando o telefone tocar. Aí eu comecei a gostar. Mas você sabe que quando a pessoa casa, que não tem nada a ver. Isso eu casei em 98. Em 99 eu ia largar o homem. Ia largar, irmãos. Eu falei para o Senhor. Aí, esse homem não está aqui não, só tem mulher aqui.
porque a gente quer falar para mulheres, né? Aí eu disse, eu falei para Deus, falei, Senhor, eu vou largar esse homem, que eu não preciso dele. Eu tenho meu salário, eu tenho minha vida, tudo aqui é meu, então eu vou largar ele, vou embora. Estou no meu quarto arrumando minhas coisas, tirando as roupas do guarda-roupa. Jeová entra dentro do meu quarto. E quando o Senhor entrou, ele disse para mim assim: tu sabes o valor de uma alma? Eu assustei, né? Falei, misericórdia. Falei, Senhor, por amor a essa alma eu vou ficar, mas o Senhor me dá graça. Isso foi em 99. Meu marido ficou bonzinho. Não contei, né, o que ele era. Né, pastora? Hã? Tem jeito. Meu marido, ele era ex-travesti, ex-macumbeiro e alcoólatra. E aí, mas ele estava 3 anos na casa de recuperação, ele era uma bênção. Ele era uma bênção. Quando ele estava com Cristo, ele era uma bênção. Mas quando foi 2002, nós fomos 2001, 2002 nós fomos consagrados a pastores. 2003 meu marido caiu. Meu marido caiu, que esborrachou. Eu peguei meu marido de francesinha, viu? Peguei meu marido de francesinha. O Senhor me levou aonde é que meu marido estava. Na casa de uma mulher que eu nunca nem tinha visto na minha vida. Mas o Senhor me deu o endereço, me levou na casa. Quando meu marido saiu de lá, que eu vi aquilo, um homem sujo, sem o bigode, porque na época ele usava bigode. Quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor, o Senhor disse para mim, vai lá e dá um abraço nele e diz que você o ama. Jesus, fui lá, né? Ele não aguentou não, irmãos, ele sentou porque ele não aguentou. Aí fomos embora, levei para casa da minha sogra. Nós fomos embora. Passou uns dias, o homem fugiu. Voltou para a mesma lama. E assim foi, irmãos. Deus abençoou, que voltou para a casa do Senhor. Mas ali, irmãos, tem uma coisa. O Senhor nunca me deixou divorciar dele. Nunca. As pessoas chegavam e diziam para mim assim: a senhora pode divorciar. Pela Bíblia, a senhora pode divorciar. A senhora precisa divorciar dele. E eu dizia, eu não vou. Por quê? Eu fiz uma aliança com Deus. Eu não quero. Irmãos, e foram quedas e mais quedas, vergonhas e mais vergonhas. Mas o Senhor não me deixou quebrar a aliança que eu tinha feito com ele. Quando foi, vou contar mais bem rápido, porque já vai para 6 horas. Quando foi no ano de 2010, 2008, o Senhor disse para mim: filho, o adversário entra no teu pela boca. Pela boca o diabo entra no teu. E eu, meu Deus. E aí eu comecei a observar. Qualquer coisinha ele já começava: eu não aguento, eu não dou conta, eu não quero. E aí eu já começava com palavrão. Um dia nós fomos na casa da minha sogra. E o povo do Rio de São Paulo, não sei se tem algum paulista aqui, o linguajar deles é muito feio, né? Muito feio. E aí a minha sobrinha lá, com aquelas palavras feias dela, que para mim eu acho feio. Aí quando nós fomos embora, o meu marido já levou com ele a bagagem. Aí qualquer coisinha, caralho, essas coisas, coisa muito feia, né? E eu dizia para ele: mas você é um profeta, como que você faz isso? Ah, você é muito santa, você é muito boa, não sei como você ainda está na terra. E assim, irmãos e irmãs, foram muitos anos, quedas sobre quedas, levanta. 2010, meu marido caiu, que esborrachou. E aí quando foi ele em abril de 2011, ele foi lá em casa. Ele ficou acho que uns 2 meses fora de casa. Ele foi lá em casa. E aí eu ajudei ele a arrumar as coisas dele para ir lá para Palmas, né? Porque ele disse que tinha uma amiga nossa que não manda ele para cá, porque rapidinho ele recupera, ele é uma benção, ele vai recuperar e tal. E assim eu ajudei ele a arrumar as coisas. Isso em abril. Quando foi em maio, já começando, finalzinho de maio, eu disse para ele assim, liguei para ele, porque eu nunca fiquei sem falar com ele, mas eu ligava. Quando eu não conseguia falar com ele, tinha os telefones de quem eu tinha como falar com ele.
Aí eu falei com ele, falei: Batista, vem embora para a gente trabalhar, porque até nós já vamos entrar para o mês 6 e até agora você não fez nada. Ele não me respondeu nem sim nem não. Pronto. Ele ficou 5 anos em Palmas. Desses 5 anos que ele ficou em Palmas, meu marido foi para as calçadas, meu marido foi para as drogas, meu marido aprontou todas as coisas que vocês puderem pensar, ele aprontou. E a minha aliança está aqui no dedo. No dedo. Deus não deixava tirar. Então, quando foi, eu sei que ele ficou 5 anos, ele veio para Goiânia. Quando ele veio para Goiânia, eu estava em casa, o Senhor falou para mim assim, mamãe estava internada, o Senhor falou para mim: vai lá e arruma a carteira dele. Ele era meu dependente. Vai lá e arruma a carteira, o cartão dele. Eu assustei, sol quente, eu sem carro. Fui lá no VaptVupt, arrumei o cartão dele. Terça-feira. Quarta-feira, minha concunhada me liga: Maura, o Ailson está aqui, ele está muito mal, ele precisa ser internado. O que você acha que faz o quê? Falei: leva ele pelo IPASG. Ele tem, leva ele pelo IPASG. Irmãos, foi a sorte dele, porque senão ele teria morrido e tinha ido para o inferno. Aí o Senhor permitiu ele ficar 17 dias internado. Ele ficou 4 dias na UTI. Eu fui lá, parece que 4 vezes ver ele, mas aquele negócio, queria ver ele lá, mas pelo amor de Deus, na minha casa não. Aí ele melhorou, foi embora, aí ele foi para São Paulo. Lá em São Paulo ele ficou 3 anos. Lá em São Paulo, graças a Deus, o Senhor levou ele para a igreja. E lá o pastor me entregou ele. O dia que eu falei para a pastora Lloyd assim, falei: pastora Lloyd, o Batista vem, Deus falou que vai trazer, vai preparar e vai recolher. Ela falou: eu não queria. Foi, pastora? Eu não queria. Falei: pastora, mas eu não queria, porque eu também não queria ele, mas eu precisava obedecer ao meu Deus. Então, como postura de uma mulher cristã, irmãos, é postura de uma mulher cristã. Eu quero dizer para você, engolir isso não é fácil. Não é fácil. Mas eu quero dizer para vocês, Deus fez uma grande obra. O Senhor trouxe, preparou. E quando foi mês de junho do ano passado, o Senhor permitiu o Covid pegar ele. Em casa todos nós pegamos, mas o propósito de Deus era levar meu esposo. E o Senhor, ele ficou 20 dias na UTI. Eu ligava para ela, ela dizia para mim assim: Deus está trabalhando na Casa Batista. Deus está trabalhando na Casa Batista. No dia que eu internei ele, ela e mais a pastora Carla fizeram uma chamada de vídeo para mim, eu no hospital. Mas Deus, ele é tão lindo, que tinha pessoas que precisavam ouvir o que Deus falou. E o Senhor disse: filha, eu trouxe, preparei e vou recolher. Foi, pastora? Vou recolher. E assim o Senhor fez. E ele brincava comigo, falava assim: eu quero, quando eu morrer, eu quero um velório chique, eu quero um caixão bonito. Ele até teve o caixão bonito, porém vai até pelado, né? Não teve. Eu levei um terno lá, mas não pode vestir. Não pôde vestir. Então quero dizer para os irmãos o seguinte: postura de uma mulher cristã. Eu poderia muito bem ter separado dele. Poderia? Poderia ter separado dele. Mas aonde estaria a alma dele agora? Aramaço. Aonde estaria a alma dele agora? O Senhor não entrega nada para a gente que você não consegue carregar. Deus não te dá fardo pesado além daquilo que você possa carregar. Irmãos, eu nunca difamei meu esposo. Eu nunca joguei na cara dele que você fez isso e fez aquilo e fez mais aquilo outro. Nunca. A minha vontade era de falar. Tinha dia que o trem vinha aqui, eu falava: eu não posso, porque uma palavra minha lançava ele no mundo. E eu quero dizer para as irmãs, os últimos 4 meses do Batista em casa foram terríveis. Eu chorava, eu falava: Senhor, se o Senhor não me der graça, eu não vou suportar, porque está tão difícil.
O diabo parece que me pôs um ódio por ele. E eu falava: se o Senhor não me der graça, eu não vou suportar. Mas o Senhor me dá graça. Eu era viúva de marido vivo. Hoje eu sou viúva de verdade, graças a Deus. Hoje eu sou viúva de verdade. Mas eu era viúva de marido vivo. Mas eu quero dizer para as irmãs o seguinte: Deus, quando Ele fala que Ele tem uma grande obra, Ele faz uma grande obra. Porque a palavra do Senhor diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Lá no cemitério eu pude cantar, irmãs. Eu pude cantar no cemitério. O coração só Deus sabia que jeito que estava. Mas eu pude cantar. Porque era meu. Eu falei com o Senhor: Senhor, eu quero cantar o hino de número 291. Porque quando eu cantava aquele hino, irmãs, antes, né, no meu período de vida, quando eu cantava aquele hino, eu dizia: Satanás, você não vai me vencer. Eu vou carregar a minha cruz. Vocês viram que tremendo? E ela falou que o inimigo não iria vencer, porque ela iria carregar a cruz dela. É muito edificante esse testemunho. Eu não sei qual é a cruz que você tem carregado, eu não sei o que você tem passado, mas creia, Jesus está no controle de tudo. Ele nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. O inimigo muitas das vezes ele te afronta, ele tenta te parar, te desanimar, porque ele sabe que ele já perdeu. E o que Deus tem na sua vida é muito maior do que você pode imaginar, porque Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Antes que você fosse formada no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia, Ele já sabia quem seria você, quem seria eu, quem seria cada um de nós. Então, Deus é fiel. Para tudo há um propósito abaixo do céu. Amém? Graça e paz. Até mais tarde eu estarei aqui com vocês em oração, em nome de Jesus. Tchau, gente.